Às vezes a gente tem uma leitura bíblica acostumada e Deus convida a gente a olhar o texto de um outro jeito e ver outras possibilidades de interpretação sobre algumas situações que se colocam para nós. Eu tive uma experiência dessa estudando a vida de Vasti. Quando a gente vê no livro de Esther a narrativa sobre Vasti, ela aparece no contexto de uma rebelião. Ela é chamada a estar na presença do rei Assuero e ela se recusa porque havia uma festa já durando 7 dias e o texto bíblico é muito explícito em dizer que o rei Assuero e os seus generais e os outros convidados da festa já estavam altos pelos dias todos tomando vinho. E ela se recusa a comparecer perante o rei porque o texto também diz que o rei queria que ela manifestasse diante de todos a sua beleza. Como é difícil, às vezes, a gente pensar sobre o que Vasti estava vivendo naquele momento. Além do risco à sua integridade física, além do risco à sua própria sobrevivência, de entrar num lugar onde homens violentos e agressivos, acostumados à guerra, acostumados à violência, estavam ali reunidos há muitos dias, também o lado da dignidade dela enquanto pessoa. Eu não sou um enfeite do palácio, eu não sou um baú de riquezas, eu não sou um objeto qualquer como o rei está acostumado a exibir. Eu tenho uma dignidade e eu não quero comparecer como um troféu perante outras pessoas. Muitas mulheres lidam com esse desafio todos os dias. Às vezes elas são vistas por causa da sua beleza, por causa do seu corpo, por causa de situações do seu trabalho e não são vistas na sua integridade enquanto seres humanos, dignas e também carentes da graça de Deus. Vasti, para mim, é um grande exemplo de coragem por fazer alguns enfrentamentos difíceis. E na sociedade de hoje, em que muitas pessoas também só valem a partir daquilo que têm ou daquilo que aparentam, ela decide correr o risco. De fato, a história não termina bem para Vasti e não poderia, naquele contexto, terminar de outra maneira. Ela é destituída, a sua coroa é tirada e ela nunca mais comparece diante do rei. Mas também Vasti me faz pensar que alguns privilégios que nós queremos ter na sociedade, algumas posições que às vezes nós queremos ocupar, podem custar a nossa alma, a nossa dignidade e que algumas vezes nessa vida, de acordo com a coragem que só Deus pode nos dar para discernir em cada situação, pode ser que a gente tenha que abrir mão da coroa, pode ser que a gente tenha que abrir mão da posição, pode ser que a gente tenha que abrir mão de algum status que nos foi concedido para encontrar em Deus a nossa verdadeira vocação, como pessoas libertas, como pessoas plenas. E eu vejo esse exemplo em Jesus, que se esvaziou da sua glória e negou-se a si mesmo, para que ele pudesse cumprir o seu ministério. Ele não levou em conta o que estava proposto, mas aceitou a cruz, porque a cruz significava maior plenitude do que a coroa. E porque ele soube viver uma coisa, ele teve outra. Tanto Jesus como Vasti podem nos inspirar nos enfrentamentos necessários no dia de hoje para sermos pessoas íntegras e não aquelas que são vistas a partir de alguma posição social ou econômica, mas pessoas dignas diante de Deus, nosso Pai. Deus nos abençoe. Amém.